Bom dia, pessoal! Aqui é a professora Marília e estamos nesse vídeo para estudar um pouco mais sobre a adição de números racionais. Quais números racionais? Adição de frações, especificamente. Todo número racional, ele pode ser escrito como uma fração. Os números inteiros podem ser escritos como fração. Os decimais exatos podem ser escritos como uma fração. As dízimas periódicas podem ser escritas como uma fração e a própria fração. Mas antes de vermos adição de frações, subtração não, eu ia falando subtração, um pouco mais, vamos revisar a adição de números inteiros, que é o jogo de sinal. Por que isso? Vocês viram adição de frações com denominadores iguais e denominadores diferentes. Até então não tinha novidade nenhuma. Vocês já tinham visto isso na turma anterior, na turma F, no sexto ano. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais esse estudo, que é o conteúdo do sétimo ano. Mas antes de entrarmos nesse aprofundamento, temos que revisar a adição de números inteiros. Vocês devem ter lembrado que eu falei já com vocês que os números inteiros eles podem ser positivos ou negativos e o zero. A gente viu a ideia de saldo e a gente viu a adição de números inteiros, mas eu vou revisar aqui com vocês. Como que a gente faz a adição de números inteiros? Temos 3 regrinhas. Sinais iguais. Repete o sinal e soma. Vamos para alguns exemplos. Mais 5 mais 3. A adição, a gente pode fazer ela da forma que está aqui, ó, dentro do parêntese mesmo. Mas como eu percebi que vocês sempre erram quando vem a subtração, toda vez eu vou tirar do parêntese. Então, vai ficar os números mais 5 e o número mais 3. Sinais iguais, mais 5 e mais 3. Repete o sinal, qual é o sinal? Mais e soma, 5 mais 3, 8. É aquela ideia de saldo. Você tinha 5 reais no banco, isso era um dinheiro que você tinha, e colocou mais 3 reais. Você vai continuar tendo dinheiro e os valores vão somar, vão adicionar. 5 mais 3, 8. Sinais iguais, repete o sinal e soma. 5 mais 3, 8. Menos 5 e menos 3. Vou tirar do parênteses. Não precisava, professora, não precisava, mas vocês erram. Agora, olha, você está devendo 5 reais para o banco e tirou 5 reais. Você vai continuar devendo e sua dívida aumentou. Você vai somar a sua dívida. Você vai ficar devendo 8 reais. Ou pela regrinha, menos 5 e menos 3. É menos e é menos. Sinais iguais. Repete o sinal e soma. 5 mais 3, 8. Ok? Então, qual é a regrinha da adição para sinais iguais? Sinais iguais, a gente repete o sinal e soma. E quando os sinais são diferentes, o que a gente faz? Vamos lá. Sinais diferentes, a gente pega o maior, o sinal do maior em módulo e subtrai. Eu também ensinei vocês a compararem quem é maior, o menos 5 ou o mais 3. O mais 3 é maior, mas a gente não vai olhar com o sinal, a gente vai olhar em módulo. Vamos lá. Mais 3, tira do parênteses, e menos 5, tira do parênteses. Ok? Eu tenho mais 3 e menos 5. Você tem 3 reais no banco e tirou 5. É possível? É possível, só que você vai ficar devendo para o banco 5 menos 3, 2 reais. Você tinha 3 e tirou 5, ficou devendo 2 reais. Mas pela regrinha, os sinais são diferentes. Um é positivo e o outro é negativo, correto? Então, eu vou pegar o sinal do maior em módulo. Eu não vou olhar o número com o sinal. Eu vou olhar só o número, ó, 5 e 3. Quem é maior, 5 ou 3? 5. Então, eu vou pegar o sinal do 5. Qual é o sinal do 5? O menos. E vou subtrair. Subtrair é aquela continha que vocês falam, é de menos. Eu vou pegar o maior menos o menor. 5 menos 3, 2. Mais um exemplo. Menos 3 e mais 5. Menos e mais, sinais diferentes. Pega o sinal do maior em módulo e subtrai. Então, eu vou pegar o sinal do 5, que o 5 é o maior. Então, o sinal dele é mais, aqui vai ficar mais. E vou subtrair. 5 menos 3,
2, correto? E números opostos ou simétricos? Vocês lembram o que é isso? Que tem a mesma distância do zero? Como assim, professora? São números, ó, mais 5 e menos 5. Eles têm o mesmo valor absoluto, ou o mesmo módulo, é 5 e é 5, só que um é positivo e o outro é negativo. Quanto que dá isso? Segundo a regrinha dá zero. Vamos analisar. Tampa o mais do 5. Por que tampa? Todo número positivo pode ser escrito como sinal, sem sinal. 5 menos 5 dá quanto? Zero. E mais 5 com menos 5? Números opostos dá zero. Meus alunos devem lembrar que a gente podia até cortar, lembra? A gente cancelava e dá zero. Outro exemplo. Menos 3 e mais 3. É o mesmo número e os sinais são contrários. Menos 3 e mais 3 são opostos ou simétricos, outro nome, né? Oposto e simétrico é a mesma coisa, vai dar zero. Vamos agora, então, ver mais um pouco sobre adição de frações. Observe os exemplos. Letra A. 1/6 mais menos 5/6, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, assim como a gente fez com os números inteiros, é tirar dos parênteses. Então, vai ficar 1/6 e menos 5/6. 1/6 já estava fora do parênteses e menos 5/6 estava dentro, a gente colocou de fora. Ficou 1/6 menos 5/6. Os denominadores aqui, ó, são iguais. Então, nesse caso, é mais simples. Quando os denominadores são iguais, a gente repete o denominador e faz a operação com os numeradores. Ficou 1 menos 5, ok? 1 menos 5. Como que faz essa operação? 1 não tem sinal, é porque ele é positivo. Todo número sem sinal é positivo. A gente não precisa escrever o sinal. Mais 1 e menos 5. Sinais iguais ou diferentes? Sinais diferentes. Qual que é a regrinha do sinal para quando os sinais são diferentes? Pega o sinal do maior em módulo e subtrai. Maior em módulo é o 5. Então, eu vou pegar o sinal dele, que é menos, e vou subtrair. Na subtração, a gente faz o maior menos o menor. 5 menos 1, 4. Sobre o denominador 6, né? Então, a resposta ficou menos 4/6. Só que olha para essa fração, menos 4/6. É uma fração que ainda dá para simplificar. Vamos torná-la irredutível, que não dá para reduzir mais. Nesse caso, dá para reduzir, dá para simplificar. Qual é o número que divide 4 e que divide 6? Qual que é esse número? É o 2. Então, eu vou dividir ambos por 2. Esse é o divisor comum. Então, isso é igual, repete o menos, tracinho da fração, 4 dividido por 2, 2, 6 dividido por 2, 3. Então, ficou menos 2/3. Dá para simplificar mais? Não dá. 2 e 3 são primos entre si, não tem um divisor comum entre eles. Então, acabou. Já é uma fração irredutível. Então, a resposta aqui é menos 2/3. Vamos para a letra B. Mais 2/3 mais menos 5/3. Vou tirar do parênteses. No primeiro parênteses, mais 2/3. No segundo parênteses, menos 5/3. Denominadores iguais. Denominadores iguais é bem simples. Repete o denominador e faz a operação com os numeradores. Repete o de baixo, faz a operação com os de cima. Mais 2 e menos 5, certinho? Mais 2 e menos 5. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Pega o sinal do maior em módulo, que é o 5. Então, vai ficar sinal de menos. 5 menos 2, 3, sobre 3. Menos 3/3. Significa que você comeu 3 pedaços de um chocolate que você dividiu em 3 partes iguais, né? Eu dividi um chocolate em 3 partes e comi 1, 2, 3 partes. Comeu o chocolate
inteiro. Então, isso é 1 inteiro. Repete o sinal de menos. Isso é 1, certo? Outra forma de pensar é que quando o numerador é maior que o denominador, ou igual, dá para dividir às vezes, não é sempre não. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Ou, uma outra forma de pensar é que dá para simplificar. Ambos dá para dividir por 3, certo? Se eu simplificar, menos 3 dividido por 3 vai ficar menos 1. 3 dividido por 3, 1. 1 no denominador, nem precisa escrever. Então, ficou menos 1. Da forma que pensar, fazendo o correto, é o que interessa. Qualquer forma que você pensar, se der menos 1, tá tudo ok. Vamos para a letra C. Menos 3 quartos mais menos meio, né? Vamos tirar do parênteses, vai ficar menos 3 quartos e menos meio. Opa, dá uma olhada aqui. Os denominadores não são iguais, são denominadores diferentes. O que a gente faz quando os denominadores são diferentes? Vamos colocar todos com um denominador em comum. Que denominador em comum que a gente tem? O mínimo múltiplo comum de 4 e de 2. Como 4 é múltiplo de 2, o mínimo vai ser o próprio 4. Mas eu vou fazer aqui, pelo método da fatoração, para a gente conferir. 4 e 2. Passo um traço e aqui eu vou colocar os números primos, que dá para dividir pelo menos um deles. O primeiro número primo é o 2. Dá para dividir por 2? Dá. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. A gente só para quando tiver 1 em todos. Eu olho, dá para dividir por 2 novamente? Dá. 2 dividido por 2, 1. E o outro 1 a gente repete. Agora, para calcular o mínimo, a gente multiplica esses fatores. 2 vezes 2 deu 4. Então, o mínimo múltiplo comum aqui é o 4. Como que faz agora? A regrinha é, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, ó, 4 dividido por 4 vai dar 1. E multiplica pelo de cima. 1 vezes 3 vai dar 3. Vai fazendo de cabeça, eu escrevo aqui só para vocês verem. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. O que eu faço com o sinal? Eu repito, né? Então, ficou menos 3. Repete esse menos. 4 dividido por 2, 2. 4 dividido por 2, 2. A resposta eu multiplico pelo de cima. 2 vezes 1, 2. Ok? E agora? Vamos resolver aqui no numerador, no de cima. Menos 3 e menos 2, sinais iguais. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Menos e menos, vou repetir o sinal de menos. E eu somo 3 mais 2, 5. Tava devendo R$3 e ainda pegou R$2 emprestado. Você ficou devendo R$5. Menos 5 quartos. Essa fração aqui, ó, não tem como simplificar. Os números são primos entre si. O 5 só dá por 1 e por ele mesmo, que é o 5, porque ele é um número primo. O 4 dá por 1, dá por 2 e dá por 4. Então, não tem um divisor comum. Então, acabou. Menos 5 quartos é a resposta. Último exemplo. Tá aparecendo? Primeira coisa, tira do parênteses. Menos 1/3 vai continuar menos 1/3. Como é a adição aqui, mais 3/5, continua mais 3/5. E agora calcula adição de fração. Denominadores diferentes. Vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum entre eles. Como 3 e 5 são primos, a dica que a gente dá é multiplique eles direto. 3 vezes 5, 15. Porque eles são números primos. Mas eu vou decompor para vocês verem. Porque na hora que a gente for decompor em fatores primos,
ou seja, vai dividir aqui em números primos, só vai dar por eles mesmos. Dá por 2? Não dá. O próximo é por 3. Dá por 3. 3 dividido por 3, 1. Repete o 5. O 5 dá por 3? Não dá. Dá por 5? Dá, que é o próximo número primo. 5 dividido por 5, 1. Então, aqui, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é 3 vezes 5, 15. Esses macetes que a gente ensina, quando é múltiplo, vai dar, quando é prima, a gente só multiplica, não precisa preocupar com eles. Se você souber fazer este método aqui, da fatoração simultânea, você acha qualquer mínimo múltiplo comum e você soma qualquer fração com denominadores diferentes. Então, aqui, o denominador vai ser 15. Como que faz? Repete o sinal, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide por 3, 15 dividido por 3 vai dar 5. E multiplica pelo de cima. 5 vezes 1, 5. Então, aqui o numerador será 5. Aqui, 15 dividido por 5 vai dar 3. Eu pego o resultado 3 e multiplico pelo de cima. 3 vezes 3, 9. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9. O mais repete, põe o 9. Ficou menos 5 mais 9. Menos 5 mais 9. São números com sinais diferentes. Qual é a regra? Pega o sinal do maior, mais, que é o sinal do 9, que é maior, em módulo. E subtrai. 9 menos 5. E quando for subtrair, é o maior menos o menor. 4. Então, ficou mais 4 quinzeavos. Mais 4 quinzeavos. Tem como simplificar? Não tem. Então, acabou. É isso. Bons estudos!